Após falar em reeleição, Lula disse enxergar 4 governadores da direita como possíveis adversários em 2026. O chefe do executivo citou a possibilidade de Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior disputarem a presidência. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o governador paulista emerge como o principal herdeiro da direita. Em maio, a primeira pesquisa sobre a próxima eleição presidencial revelou uma curta vantagem de Lula sobre Tarcísio. Vamos entender o que é que está em jogo e quais desses nomes são os mais fortes? Mota, vou começar essa rodada com você. A gente precisa considerar que Tarcísio Gomes de Freitas foi indicado por Jair Bolsonaro, tem feito uma gestão aqui no estado de São Paulo como governador que é relativamente bem avaliada, só que os outros 3 também correm por fora e são nomes que têm ali pessoas ao seu redor, muitos que indicam que eles também teriam possibilidades de avançar em uma disputa. Enfim, o que a gente precisa trazer para refletir com o público? Na verdade, Caniato, na minha opinião, o número de possíveis candidatos é muito maior do que só esses. Mas eu não vou dizer quem são os outros, pelo menos não hoje. Nós já comentamos aqui a quantidade de quadros que a direita, que o lado da política que não é de esquerda, formou nos últimos anos. Isso é resultado de uma mudança cultural que vem acontecendo aos poucos, gradativamente, na política brasileira. Hoje há ideias novas, ideias que não existiam há 15, 20 anos atrás. A gente fala sobre essas ideias toda hora aqui. A ideia de que a melhor forma de combater o crime é punindo exemplarmente o criminoso. A ideia de que o Estado tem que ser enxuto, com poucos gastos, e a maior parte do dinheiro deve ficar na mão do cidadão. A ideia de que quem gera o desenvolvimento são as empresas, a iniciativa privada, os trabalhadores e não o Estado. E a ideia da liberdade, né, de que não cabe ao Estado nos dizer como a gente deve viver as nossas vidas e muito menos policiar as coisas que a gente diz. Se você entrasse numa máquina do tempo, Caniato, e fosse há 20 anos atrás aqui no Brasil, você não veria quase ninguém defendendo essas ideias. Hoje, o quadro é completamente diferente. A gente tem, como a gente viu algumas semanas atrás aqui numa entrevista dele, né? Vocês, paulistas, têm um governador que conhece a teoria econômica do crime. E isso é um avanço fantástico para o Brasil. Programas Pingos nos Is, nós estamos repercutindo uma entrevista concedida pelo presidente da República a um portal de notícias. Ele foi indagado pelos jornalistas sobre quais são os possíveis nomes que poderiam representar a direita ou quais nomes poderiam herdar o capital político de Jair Bolsonaro. Acho que a pergunta foi nesse sentido. E o presidente Lula citou 4 governadores. Possibilidade de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador mineiro, Ronaldo Caiado, o governador do estado de Goiás, e também Ratinho Júnior, governador em segundo mandato no estado do Paraná, disputarem a presidência em 2026. Você, Cristiano Beraldo, não é incomum analistas que entendem que o oponente dos sonhos do atual presidente da República seria Jair Bolsonaro, já que, a princípio, ele não poderá, por conta de sua inelegibilidade, entende que ele deve escolher um alvo, aquele que ele acredita que muito possivelmente vai herdar o capital político de Jair Bolsonaro. Muitos entendem que ele já mira Tarcísio de Freitas como um adversário de 26, até relembrando uma passagem no Porto de Santos sobre aquela obra, não sei se você se recorda, Lula sorridente, brincalhão, um pouco irônico, deu uma alfinetadinha aqui, outra ali em Tarcísio de Freitas, que não respondeu e deu aquele sorrisinho amarelo. Pois é, Caniato, o presidente da República só pensa naquilo, só pensa na sua reeleição. E o interessante é que ele está no exercício da presidência da República, o Brasil com problemas gravíssimos que precisam ser resolvidos com urgência, porque nós temos um problema sério de contas públicas
que impedem, essa desorganização das contas públicas que impedem a redução da taxa de juros, coloca a população numa situação onde não aumenta a oportunidade de emprego e renda, a gente vai ficando para trás no cenário internacional, nós não conseguimos exercer a nossa liderança regional, as viagens todas feitas no ano passado, aonde se vendeu que o Brasil atrairia investimentos e voltaria à cena principal, o palco principal dos negócios internacionais, isso também não se consolidou, muitas promessas, poucas realizações, várias brigas desnecessárias compradas, e aí o que a gente tem da postura do presidente da República é ficar conjecturando sobre as eleições que são marcadas para daqui 2 anos e meio. Então ele está chegando à metade do seu mandato e já está falando em eleição. E como é que ficam os governadores, no caso, que foram citados por ele? Ficam absolutamente quietos, porque Lula perderá as eleições de 2026 sozinho. Ele não precisa, ninguém precisa fazer nada contra ele. Ele tem contra si a realidade do Brasil, que não tende a melhorar, tende a piorar. E aí quem for escolhido o candidato da direita terá toda a condição de mostrar, até porque se forem ex-governadores, estamos falando de governadores de estados bastante bem administrados, que têm resultados a mostrar, que provavelmente terão uma unidade muito forte em torno dessa candidatura de oposição a Lula em 2026 e vão ganhar as eleições, na minha opinião, na minha visão, pelo que eu estou vendo acontecer com o Brasil. Não há candidato que resista à crise econômica e absoluta desordem da segurança pública, essa sensação de insegurança crescente que assola o Brasil inteiro e que se agrava agora com a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Crime organizado com financiamento livre. Então, vai ser muito difícil a gente ver o Brasil estar em condições de dar a Lula uma plataforma eleitoral que o engrandeça. Você, delegado Palumbo, se as coisas se mantiverem do jeito que estão, especialmente em relação à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, claro que a gente sempre acompanha as listas que são feitas elencando quais são os possíveis candidatos. Presidente Lula concedeu uma entrevista e fez também a sua lista, pelo menos dos possíveis candidatos da direita, possíveis adversários. Ele falou em Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. São bons nomes, nomes fortes da direita, governadores. O que é preciso considerar em relação a esses 4 gestores? Todos devem disputar, haverá uma união da direita e qual deve ser a preocupação de Lula em relação a essas figuras? O Tarcísio está fazendo um bom governo, na minha opinião. Eu acho que ele é um candidato forte, só que diferente do Zema e do Ratinho Júnior, ele pode se reeleger a governador. Os outros 2 não podem. Então, eu acho que o caminho natural, se ele não tiver uma pressão do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de se candidatar a presidente, é ele vir à reeleição, fazer um novo segundo mandato muito bom e depois, naturalmente, ele ia disputar a presidência da República. Eu entendo desta forma. E o que o Beraldo falou é a mais pura verdade, né? Não é só na segurança, não. 1 milhão de pessoas sem atendimento no SUS. Uma das demandas que eu mais recebo aqui no meu escritório é sobre saúde pública. As pessoas não conseguirem remédios, às vezes simples, para diabetes, remédios mais tranquilos de se comprar, não conseguem. Imagine os de alta complexidade, né? Então, é uma falência do Estado. Se ele não melhorar, eu acho que qualquer um desses candidatos que estão aí se colocando à frente desse pleito podem levar à presidência da República, sim.